Você já se imaginou não conseguindo realizar as tarefas mais simples do seu dia a dia? Como seria tentar segurar um lápis, abotoar uma roupa ou brincar e perceber que seu corpo não responde como você gostaria? Para muitas crianças, essa é uma realidade diária, mas também é um caminho de aprendizado, descoberta e superação. A infância é o tempo das primeiras conquistas: andar, falar, escrever, brincar. E quando essas conquistas não vêm facilmente, existe uma profissão que ajuda a transformar desafios em vitórias. Essa profissão é a terapia ocupacional. A terapia ocupacional é uma área do conhecimento voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiridas. Na área clínica, o cuidado acontece por meio do trabalho em equipe. Cada profissional contribui com seu conhecimento para promover a saúde e o bem-estar do paciente. O terapeuta ocupacional atua ajudando na recuperação da autonomia e na realização das atividades do dia a dia. Junto com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e outros profissionais, ele faz parte de uma equipe multiprofissional que trabalha de forma integrada e humana, porque cuidar é agir em conjunto, com empatia e compromisso com a vida. Oi, Vanessa. Então, a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória com a terapia ocupacional, se você puder contar pra gente. Então, na terapia ocupacional eu cheguei porque a vida toda eu fui muito ligada à arte, à dança. E aí quando chegou aquele momento de escolher o que eu vou fazer pro resto da minha vida, pesquisando grades curriculares, eu achei a terapia ocupacional. E na UFRJ a gente tinha um currículo muito voltado para a saúde mental, então tinham muitas disciplinas que estavam relacionadas à arte de alguma forma. Então eu achei naquele lugar, uma oportunidade de manter a minha linhagem de arte fazendo algo diferente. Quando eu entrei na faculdade, é que eu realmente fui descobrir o que era terapia ocupacional, porque embora eu tivesse lido o currículo, não tinha como saber a imensidão que a terapia ocupacional é. E foi bom porque na faculdade eu descobri que realmente é um mundo apaixonante a terapia ocupacional, Porque você consegue entender o indivíduo de uma forma ampla, em todas as áreas, e você consegue atuar em praticamente todas as áreas da vida dessa pessoa, e você muda a vida dessa pessoa. É o que o terapeuta ocupacional faz. Agora a gente vai fazer algumas perguntas pra você, tá bom? Primeira pergunta. Como o jeito de cada criança e contexto em que ela vive influencia a forma como elas recebem o cuidado e se expressam durante o acompanhamento? Bom, cada criança é um universo, Então, o primeiro momento de qualquer terapia é a criação do vínculo. E a gente cria o vínculo baseado na criança. Então, se eu tenho uma criança que chega pra mim com um hiperfoco ou uma grande preferência por línguas estrangeiras, Então, os meus atendimentos vão começar sendo baseados em línguas estrangeiras. E uma outra criança chega pra mim com hiperfoco em avião. Então, eu vou estudar tudo sobre avião e vou ter brinquedos e referências e livros de avião para poder chegar nessa criança. Então, essa individualidade, da criança, adolescente, adulto, ela vai pautar todo o meu processo terapêutico. Porque eu preciso, principalmente na TO, a gente precisa do engajamento. A gente precisa que essa criança, esse adulto, ele esteja engajado e participante do processo. Então, a gente tem que enxergar essa individualidade para que o processo terapêutico flua da forma que a gente espera, Bom, a segunda pergunta é de que forma a terapia ocupacional pode preservar os limites dos direitos humanos de cada paciente? Eu acho que a partir do momento que a gente respeita esses limites, a gente consegue, fazer isso. Porque, dando um exemplo claro, a gente tem várias vertentes, a gente tem a fé como uma das vertentes. E a gente tem pacientes aqui que, por exemplo, são testemunhos de Jeová. E os testemunhos de Jeová, eles não comemoram, não celebram datas festivas como as outras religiões. Porém, essa criança ela não pode ser excluída, porque a nossa intenção é justamente a inclusão dela. Então, a gente já teve situações aqui de atividades festivas voltadas para um tema específico da Páscoa, e essa paciente não poderia ser excluída. Então, a gente adaptou isso
para que ela conseguisse ser inserida sem ferir, né, os direitos dela da religião. Então eu acho que é mais ou menos dessa forma que a gente consegue. A próxima pergunta é: qual a importância da presença familiar durante as consultas para compreender o tratamento e dar continuidade em casa? A família é a nossa tríade, né? A gente diz na terapia que a gente tem a clínica, a escola e a família. Se os três não andam alinhados, a gente não evolui. Às vezes a gente até tem umas evoluções dentro do setting, mas na escola e em casa não, e vice-versa. E a família é o que eu sempre falo pros pais. A gente aqui tá com essa criança 1, 2, 3 horas na semana. Vocês estão com essa criança todo o restante do tempo. Então, se a família não for participativa, não for engajada, né, não estiver conosco lado a lado, a gente não consegue avançar com essa criança, por mais que ela tenha potencial, por mais que o terapeuta seja excelente, por mais que a escola esteja, né, cobrando dessa criança adequadamente, nós também. Sem o engajamento da família, a participação da família, a gente não consegue avançar. Então essa é a grande importância da família no processo. De que forma o acompanhamento psicológico aliado à terapia ocupacional contribui para o bem-estar emocional do paciente e fortalece o envolvimento da família no processo de reabilitação? A psicologia é maravilhosa, né? Porque a gente consegue trabalhar desde o paciente, na demanda específica dele, quanto com a família, o que a gente chama de orientação parental. Então, a psicologia atua com os familiares, trabalhando o que a gente chama de luto, porque o luto não é só num falecimento. Quando a família recebe um diagnóstico, ela vive um luto. Então, a psicologia trabalha isso com as famílias. A psicologia ajuda a gente na terapia, independente da TO, né, da especialidade, a essa família entender o porquê da gente estar cobrando o que a gente está cobrando, como a gente está cobrando. E dependendo da demanda específica do paciente, ela também nos auxilia, por exemplo, o processo de desfraude ou seletividade alimentar. Às vezes a criança tem algumas questões que são da nossa competência na TO, sensorial, enfim, praxis, mas às vezes é uma questão psicológica com relação à comida, psicológica com relação à fralda, e aí a gente não vai conseguir alcançar o objetivo sem eles. Então a psicologia é um complemento, a gente consegue trabalhar em conjunto para aprimorar aquilo ali que a criança já tem, e sozinho a gente não consegue. O acompanhamento psicológico estendido à família contribui para a compreensão das demandas comportamentais e emocionais, promovendo um ambiente de apoio mútuo. O suporte emocional estendido à família é fundamental como base de preparo durante todo o tratamento, refletindo diretamente no desenvolvimento do paciente. Quando a família se envolve, o progresso da criança é potencializado, e o cuidado torna-se uma construção conjunta baseada em vínculo, escuta e acolhimento. Porque crescer junto é também aprender a cuidar com amor e presença. Olá, eu sou a Luana, mãe da Manuela. Manuela hoje tem 8 anos e aos 5 ela foi diagnosticada com TDAH e TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Atualmente estamos investigando o transtorno do espectro autista, que o psiquiatra disse que ela é nível de suporte 1, mas precisamos confirmar o diagnóstico através de uma nova avaliação neuropsicológica. Mas Manu já faz acompanhamento terapêutico desde a descoberta, né? E ela vem sendo acompanhada por psicólogo, psicopedagogo, já fez a terapia ocupacional, já teve alta da terapia ocupacional e agora ela está indo também para a psicomotricidade, aguardando também o encaminhamento através da avaliação neuropsicológica. Estamos nessa descoberta, né, de características dela, né, porque não sabíamos, né, e também não sabemos como lidar, estamos aprendendo. Inclusive a psicóloga nos encaminhou, né, para fazermos terapias também, porque a família também passa por situações, inclusive os pais, né, as mães atípicas, né, passam por demandas bem sobrecarregadas e a família toda também sente, né, então a terapia também para a família é muito importante, então temos feito isso, buscado, né, melhorar para também compreender melhor a Manu e oferecer a ela melhor apoio e cuidado, né, é isso. Como a terapia ocupacional contribui para a promoção da saúde e prevenção de doenças no contexto clínico? Eu acho que a TO, por ter um olhar amplo, né, a gente vê na faculdade, se vocês não ouviram, vocês vão ouvir, né, que a gente enxerga o indivíduo biopsicossocialmente. Então a gente vê todas as áreas, as esferas que esse indivíduo está inserido, então a gente tem um olhar diferenciado.
A gente consegue, às vezes, numa avaliação específica, poxa, eu acho que essa criança precisa de óculos, né? E a família nunca imaginou isso, né? A gente já tem aqui, acho que uns 2 ou 3 casos muito parecidos com isso, que era uma criança que tinha muitas dificuldades com várias coisas, e na TO, a TO que atendia falou, olha, mãe, procura um oftalmo, porque eu acho que a raiz do problema tá ali. E batata. A gente conseguiu identificar, a mãe fez um óculos de um grau super alto, e depois disso a criança deslanchou. Então, eu acho que por nós termos esse olhar amplo, a gente consegue sim prevenir que essa criança tenha complicações ou promover uma maior qualidade de vida no dia a dia dela. Quais atitudes ou práticas você considera essenciais para garantir um atendimento humanizado? O que a gente falou na outra pergunta, né, do respeito. Na primeira pergunta, né, que é conhecer essa criança para que você consiga alcançá-la baseado nos gostos dela. Então eu acho que quando a gente entende que cada indivíduo é um indivíduo, cada criança, adulto, adolescente é um mundo particular, a gente faz isso. Porque a gente consegue entender, opa, eu não posso fazer A com todo mundo. Cada um vai ter o seu jeitinho e vai precisar que eu atue de um jeito. Então eu acho que é mais ou menos isso. E como a atuação conjunta entre diferentes profissionais pode transformar o cuidado e os resultados no tratamento do paciente? Isso daí vai muito dentro da equipe multidisciplinar, né? Que aqui a gente costuma trabalhar muito dessa forma e eu amo trabalhar dessa forma. Quando a gente trabalha em duplas terapêuticas, a gente consegue alcançar muitas coisas ao mesmo tempo. Então é uma qualidade no atendimento desse paciente. Porque, por exemplo, a terapia ocupacional com a musicoterapia, quando a gente faz essa dupla, né? A músico vai muito ali no processamento auditivo da criança, que é um processamento sensorial, mas que a TO não tem propriedade para trabalhar. Então, eu tenho uma criança com uma hiperreatividade auditiva e por conta disso ela tem dificuldade de socializar. E aí, quando a gente trabalha junto, a músico vai trabalhar essa questão auditiva, enquanto eu vou estar promovendo essa participação social num atendimento, promovendo que ela troque com os pares, a TO com a físio no atendimento motor. A físio vai trabalhar o fortalecimento daquela musculatura, enquanto a gente na TO vai trabalhar a funcionalidade do movimento promovido por aquela musculatura. Então eu acho que os atendimentos casadinhos, eles são, assim, maravilhosos e super funcionais. Obrigada. Nada. Mais do que reabilitar, a terapia ocupacional transforma vidas. Ela abre caminhos para a inclusão, o pertencimento e a independência. Cada avanço, por menor que pareça, é uma vitória conquistada com esforço, cuidado e esperança. Através da união entre profissionais e famílias, o cuidado se torna uma ponte para uma vida mais plena, mais autônoma e mais feliz. O verdadeiro papel da terapia ocupacional é ajudar cada criança a ser protagonista da própria história.